Suplentes não eleitos e futuros candidatos, a gente tem uma boa notícia para vocês que acompanham aqui o nosso conteúdo. A gente vai começar a falar sobre as investigações agora. Investigações, aliás, que serão simples, rápidas e muito eficientes. Muita gente está me perguntando, Vinícius, qual que é o objetivo disso? Por que você está fazendo isso? O meu objetivo é formar um exército de suplentes e pessoas que são indignadas aí com a corrupção para fiscalizar as casas de leis. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso. Eu quero que as pessoas entendam como que os maus políticos fazem desvios e aprenda a denunciar para que essas pessoas sejam punidas. E é claro que eu estou utilizando o sistema contra ele mesmo. Afinal, os suplentes têm total interesse em ocupar a cadeira dos titulares. Se os suplentes souberem investigar, o titular vai ficar muito mais receoso de cometer atos ilícitos. É por isso que eu estou preparando os suplentes. Então, eu vou ensinar ponto por ponto, cada tópico, como que os desvios são feitos, como que você faz para pegar, como que você faz para descobrir. Bom, vamos começar. A primeira coisa que você tem que entender é que legislação, quais são as leis que tiram os políticos das cadeiras. E para isso, eu dividi a legislação em 3 tópicos. São 3 leis principais que causam a perda dos mandatos. Eu já vou pedir para você dar um pause no vídeo, faz a impressão de cada uma dessas, porque a gente vai falar alguns pontos. Nesse primeiro momento eu vou falar só por cima sobre cada uma delas, mas é importante que você tenha essa legislação para entender como que essas investigações são montadas. Vinícius, onde que eu arrumo isso? Entra no site planalto.gov.br, é o site da Presidência da República, da Casa Civil, que tem todas as legislações, ou então procura no Google, eu acho que você acha com facilidade. Vamos falar primeiro sobre o Decreto-Lei 201/1967, que foi o ano que essa lei foi criada. Essa aqui é a Lei de Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. Ela é conhecida como a Lei de Impeachment de Prefeitos. A Lei de Impeachment de Prefeitos e Vereadores. Essa lei é muito interessante, ela é dividida em 2 partes. Na primeira parte, ela trata de crimes mesmo, aqueles que dão cadeia. E essa parte, ela só pode ser proposta pelo Ministério Público, só os promotores é que podem ajuizar ações pedindo a prisão de agentes públicos que cometem irregularidades. A gente tem aí como exemplo, desviar verbas públicas, aplicar indevidamente verbas públicas. Neste caso, o político pode ser punido com pena de prisão. Ah, mas ele perde o mandato? Nem sempre. A gente vê no noticiário aí políticos que estão presos e continuam sendo deputados. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A primeira parte, então, trata de crimes. Quem propõe essa ação é o Ministério Público. A segunda parte dessa lei é também interessante. Ela trata sobre os crimes político-administrativos. Este procedimento se assemelha muito com o que a gente viu no impeachment da Dilma, por exemplo, no impeachment do Collor. É uma investigação que corre dentro das câmaras, dentro das casas de leis. E aí há um procedimento lá dentro e ele pode, ao final, chegar à cassação do prefeito ou chegar à cassação do vereador. Então, saiba fazer essa diferenciação. Esse decreto ele tem a parte criminal, que só é proposta pelo Ministério Público, e a parte de infrações político-administrativas, lembre-se do impeachment, que é julgado dentro da Casa de Lei, no caso de vereadores e prefeitos, dentro da Câmara de Vereadores. Essa aqui é a primeira legislação. A segunda legislação, que acho que é a que dá mais trabalho para os políticos, é justamente a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/1992. Faça o download da lei, tá? O que é essa lei? Ela pune os casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato. Qualquer tipo de enriquecimento ilícito. Ah, usou gasolina da Câmara e não deveria, usou um telefone e não deveria. Pune com a perda do mandato, e essa legislação ela é muito rígida. Além de perder o mandato, às vezes o político fica sem poder se candidatar por 8 até 10 anos. Tá? Então é uma legislação bastante rígida que você tem que saber ela de ponta a ponta. Faça o download e dê uma lidinha nela. Por último, a gente tem uma outra legislação que derruba muito político, é o próprio Código Penal. Pô, Vinícius, mas você falou que aqui em cima que às vezes o cara é punido com prisão e não perde o mandato? Sim, depende da sentença. Tem juiz que faz o seguinte, condena o cara ali no Código Penal e determina a perda do mandato. Então, o Código Penal também é responsável pela retirada de alguns políticos. Bom, vamos fazer um resumo então, só para vocês entenderem. Na primeira, que é a Lei de Impeachment de Prefeitos e Vereadores, a gente tem uma parte que é proposta e que corre no Judiciário, ela é proposta pelo Ministério Público, e a outra parte dessa legislação, que são crimes que são julgados na Câmara pelos próprios vereadores. A Lei de Improbidade Administrativa sempre é proposta, tem algumas exceções, mas normalmente ela é proposta pelo Ministério Público e ela corre lá no Judiciário. Isso é bacana porque foge do corporativismo das casas de leis. Às vezes ali no convívio, os parlamentares acabam tendo um relacionamento até pessoal. E aí o que acontece? Se ele vem um processo para cima dele, a chance dele escapar por amizade dentro de uma casa de leis é muito maior do que escapar pelo judiciário. Então,
Essa aqui é uma lei bastante dura, é proposta pelo Ministério Público, as investigações têm que ser bem montadas, pode dar perda do mandato e inelegibilidade aí por vários anos. E por fim a gente tem o Código Penal, que também só pode ser proposto pelo Ministério Público. Tá? Essas são as 3 leis que caçam mandatos. Gostou? Não perca o nosso conteúdo de amanhã. Se você não está seguindo nossas páginas ainda, siga. A gente tem o Facebook, o Melhor Político do Brasil, Instagram, YouTube. Até amanhã.